Olá a todos, sejam bem-vindos à pesquisa Nascer no Brasil 2. Eu me chamo Tatiana Henriques, eu sou epidemiologista e faço parte da equipe central da pesquisa. E nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o formulário da mulher. O que é o formulário da mulher? Nada mais é do que a entrevista que vocês, entrevistadores, irão realizar com as mulheres, né, na maternidade logo após o parto ou atendimento à situação de perda fetal precoce. Então, vou compartilhar agora com vocês uma pequena apresentação que eu fiz para tentar englobar algumas considerações gerais que servem tanto para essas mulheres de parto quanto para essas mulheres de perda fetal precoce em relação à condução dessa pesquisa. Tudo bem? Bom, então vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu achar a minha apresentação. É essa. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre o formulário da mulher, né? Eu já introduzi para vocês do que se trata. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o formulário da mulher é que ele tem um instrutivo, e esse instrutivo é muito importante, né? Porque nesse instrutivo a gente colocou todos os blocos que compõem o formulário da mulher, então a gente tem aqui ao todo 23 blocos, né? Na verdade, alguns blocos são de etapas iniciais da entrevista e outras coisas, né? O questionário da mulher tem mesmo 21 blocos, mas o instrutivo tem 23, porque abrangemos outras coisas. Mas a leitura desse instrutivo é imprescindível para a entrevistadora que vai a campo fazer entrevista com essas mulheres, né? Dentro desse instrutivo, a gente tentou prever todas as situações que poderiam acontecer e que poderiam gerar dúvidas de como deve ser conduzida a entrevista. Então, a gente descreveu lá e descreveu uma possível solução. Mas, obviamente, o que pode acontecer é que aconteça, assim, com vocês alguma situação em que não esteja previsto nesse instrutivo. Então, nesse caso, a gente orienta que vocês entrem em contato com seus supervisores de campo e que, então, resolva essa situação, que provavelmente vai ser uma situação de exceção. Tudo bem? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre o instrutivo é que quando ele for consultado, a gente vai disponibilizar esse material para vocês em formato de PDF. Então, uma forma muito simples de consultar exatamente o bloco que vocês têm interesse é fazer um Ctrl F, F de filtro, e escrever, por exemplo, bloco 1, bloco 2, bloco 3, e assim você vai ter acesso direto aquela informação que você está pesquisando, né? No lugar de ter que correr todo aquele documento. Aí é um documento bastante extenso, né? Ele é bastante detalhado e reforço aqui mais uma vez, gostaria que vocês lessem antes de ir a campo de fato. Bom, então vou falar aqui algumas orientações gerais, né? E eu vou falar também um pouquinho mais de alguns blocos, que são blocos introdutórios, né? E no final vou falar também especificamente sobre o bloco de violência entre parceiros íntimos. Mas nessa abordagem inicial, vou falar tanto de questões que são pertinentes ao questionário da mulher que é de parto, quanto pertinente para as mulheres em situação de perda fetal. Então, nessa parte do questionário, as mulheres, a entrevista, né, se comporta da mesma maneira, independente da situação da mulher. Mas vocês vão ver, né, na condução dos dois casos, das duas casuísticas, que vai ser feito presencialmente, né, com vocês no treinamento, que esses dois formulários eles podem se comportar de maneira bastante distinta. Então, vamos falar um pouco sobre isso e como que é a dinâmica desse questionário, né, nesse formulário da mulher. Bom, primeiro que a gente tem que saber é que esse formulário ele é constituído por 21 blocos, mas nem todas as mulheres vai preencher de fato todos esses 21 blocos, vai depender da situação dela. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, o primeiro bloco, que a gente chama de bloco zero, é a lista única da mulher, onde vocês vão colocar todas aquelas informações que tem descrito na lista única, e também vamos colocar as situações de recusa e perda da pesquisa. O primeiro bloco é a identificação da mulher e os dados de contato. Depois vem os dados sociodemográficos dessa mulher, em seguida os antecedentes obstétricos, depois o contexto da gravidez atual, se ela gostou de estar grávida, se ela queria aquela gravidez, se a família desejava, se o companheiro ficou feliz com a situação, entre outras coisas. Também vai ter um bloco bastante extenso sobre o pré-natal, e dentro dele está associado algumas perguntas sobre Covid, se a mulher teve Covid na gestação, e o que aconteceu com ela em relação a isso.
né? Temos também um bloco que fala sobre a decisão do tipo de parto e intenção de amamentação. O bloco seguinte fala sobre a admissão na maternidade, sobre trabalho de parto, e depois um bloco exclusivo para as mulheres de perda fetal precoce. Seguindo isso, a gente tem um bloco sobre parto, que é exclusivo para as mulheres de parto, obviamente, acompanhante, informação do bebê, aleitamento materno, hábitos de vida, onde a gente vai abordar basicamente consumo de álcool na gestação, tabagismo, outras drogas e também atividade física, antecedentes pessoais, tanto físicos como relacionados à saúde mental, se ela tem ou não plano de saúde e a fonte financiadora do parto, do atendimento dela hospitalar para esse parto, ou também para atendimento à perda fetal precoce, informações biométricas sobre essa mulher, satisfação com atendimento às perdas fetais, que é um bloco também específico para as mulheres em situação de perda, e, para finalizar, um bloco que a gente aborda a violência entre parceiros íntimos na gestação. Como eu falei, também vou mencionar esse bloco mais no final dessa apresentação, e é um bloco mais delicado que merece alguma atenção da entrevistadora. E para finalizar, de fato, né, tem um bloco de considerações finais, onde a entrevistadora poderá colocar alguma anotação, escrever alguma coisa que ela acha, que ela julga pertinente em relação àquela entrevista, mas que ela não conseguiu descrever de acordo com aquelas perguntas, né, porque são perguntas fechadas, estruturadas, enfim. Então, tem esse bloco livre para que a entrevistadora possa ter mais liberdade de relatar alguma coisa que ela acha importante. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber em relação ao formulário da mulher é que ele é um questionário dinâmico. O que significa isso? Os blocos ou algumas questões vão aparecer ou deixar de aparecer em relação às respostas que essa mulher vai dando ao longo da entrevista. E isso a gente chama que algumas perguntas funcionam como perguntas filtros. Elas podem tanto abrir como fechar alguns blocos. O que significa pergunta filtro? Pergunta filtro quer dizer que é uma pergunta que, a partir da resposta que a mulher dá para essa pergunta, pode modificar a pergunta subsequente ou blocos subsequentes a essa entrevista. Então, por exemplo, se a gente fala para essa mulher, se a gente pergunta para essa mulher, né, a gente tem, na verdade, essa informação já da lista única, que é uma mulher de parto ou uma mulher de perda fetal, na hora que eu marco isso, por exemplo, para as mulheres de parto, vai aparecer lá o bloco sobre parto, vai aparecer lá um bloco sobre informações sobre o bebê. Agora, já se for uma mulher de perda fetal precoce, o bloco de parto não vai aparecer. Vai aparecer um bloco específico para essas mulheres de perda fetal precoce. Não vai aparecer o bloco de informações do bebê, porque essa mulher não tem um bebê. Mas lá na frente vai aparecer um bloco sobre a satisfação ao atendimento às perdas fetais, que vai aparecer somente para essa mulher de perda, não vai aparecer para a mulher de parto. Então, entendam como esse questionário, ele, na verdade, são muitos questionários dentro de um só, porque ele vai se adequando àquela situação que a mulher vai descrevendo ao longo da entrevista. Então, a principal diferença, né, as principais perguntas-chave que fazem essas grandes modificações no instrumento, é importante, né, que a gente saiba reconhecer quais são elas, para que a gente marque de forma adequada durante a entrevista, para evitar erro no questionário durante a entrevista. Então, a principal diferença que eu destaco aqui é essa que eu já mencionei, as puérperas de parto versus as mulheres de perda fetal. São dois questionários bastante diferentes, então é importante que essa pergunta seja marcada de forma adequada já no início da entrevista. Mas a gente também tem outras diferenças que são um pouco menores. Por exemplo, se é uma mulher de parto vaginal ou uma mulher de cesariana. A gente faz perguntas diferentes em relação a isso. A mulher de parto vaginal, a gente pode perguntar sobre cristeler, sobre episiotomia, sobre a posição que ela estava no momento do parto. Já para a mulher de cesariana, a gente não faz essas mesmas perguntas, porque não faz sentido no contexto de cesárea fazer essas perguntas, certo? A mesma coisa a gente faz, tem alguma diferença, quando é um nascido vivo, né, ou neo-morto, ou um natimorto. Para essas mulheres que têm bebê natimorto, a gente não pergunta algumas informações referentes ao bebê, né, e para as mulheres de nascido vivo, a gente pergunta. Então, em relação ao bloco de contexto da gravidez, se a mulher informa para a gente que aquela gravidez é fruto de violência sexual, a gente não pergunta nada daquele bloco para ela, porque a gente sabe que a gravidez não foi desejada, que ela não ficou feliz, que o companheiro não ficou feliz, a família também não, então a gente pula
essa situação. Já se ela fala que a gravidez foi fruto de uma relação consentida, então a gente faz todas essas perguntas que abordam o contexto da gravidez. Né? Outras perguntas, né? Outras questões que podem gerar mudanças no nosso questionário é em relação à gravidez, se for uma gravidez simples ou se for uma gravidez gemelar. Sempre que for uma gravidez gemelar, a gente vai abrir espaço, tanto na via de parto, para ela poder relatar a via de parto do bebê 1, via de parto do bebê 2, como também vai abrir informações sobre bebê 1 e bebê 2, e que devem ser preenchidas de forma separada. Vocês vão ver que vai ter sempre essa orientação, responder para o bebê 1, responder para o bebê 2. Quando a gravidez é única, isso não acontece, então uma diferença bastante marcante. E outras diferenças, por exemplo, no bloco do pré-natal, tem alguma pergunta se a mulher ela teve sintomas de Covid na gestação e se ela teve o diagnóstico de Covid durante a gestação. Se essa mulher fala que sim, então abra um bloco inteiro para a gente ver como é que foi como é que foi o tratamento, se houve tratamento, se houve internação por Covid dessa mulher. Então, tem muitas perguntas filtros, né? Essas acho que são as maiores, as que geram maiores mudanças, mas tem perguntas que às vezes geram uma mudança de uma pergunta a mais ou uma pergunta a menos, também pode ter. Então, muitas questões são filtros dentro desse questionário. Então, é importante que vocês fiquem atentas sempre na hora de fazer as marcações, para não marcar errado e acabar preenchendo um questionário que é inadequado àquela mulher. A primeira coisa que vocês podem pensar, por exemplo, é se você começa a preencher um questionário e as coisas que aparecem no questionário não fazem sentido para aquela mulher, então, com certeza, vocês marcaram alguma questão errada que está fazendo com que o questionário se modifique dessa forma. Então, é sempre bom voltar, pensar onde que você pode estar errado e tentar consertar essa entrevista. Uma coisa também que eu acho que é importante que vocês saibam, apesar de toda essa dinâmica do questionário, abre a pergunta, fecha a pergunta, as perguntas são diferentes, nenhuma entrevista vai ser exatamente igual à outra, né, devido a essas particularidades, mas é importante que vocês saibam que o REDCap vai fazer isso automaticamente, não vai ser função da entrevistadora durante a entrevista ficar se perguntando se aquela pergunta tem que ser respondida ou não por aquela mulher. Todas as perguntas que devem ser respondidas por aquela mulher vai aparecer de forma automatizada no seu tablet. Então, você só vai ter que conduzir a entrevista de forma adequada. Tudo bem? Então, não vai ter os pulos que são dados, o REDCap faz isso de forma automatizada. A entrevistadora não tem que ficar se preocupando com isso. Tem que se preocupar só em preencher o questionário de uma maneira correta para que esses pulos ocorram respeitando a história daquela mulher. Tudo bem em relação a isso? Bom, uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar é que nesse questionário, a ordem como ele é preenchida importa, justamente por causa dessas perguntas feitas. Então, o que acontece? Já aconteceu no nosso piloto, por exemplo, uma entrevistadora preencheu o questionário, mas deixar de fora as perguntas da lista única para preencher depois, porque ela estava com a lista única em mão, então ela poderia preencher aquilo em casa depois com mais calma, e isso não funciona. Esse questionário, ele foi programado, ele foi planejado para que seja preenchido totalmente junto com a mulher e na ordem em que as perguntas aparecem. Por quê? Porque tem justamente algumas perguntas filtro que precisam ser preenchidas para que outras perguntas subsequentes apareçam. Então, se elas não são preenchidas, o questionário que você vai estar entrevistando essa mulher vai ser inadequado. Então, vai ficar faltando muitas perguntas, a sua supervisora de REDCap vai pentelhar, vai falar, olha, está faltando muita pergunta, tem muita pergunta em branco e você não vai conseguir entender porque, poxa, mas eu fiz todas as perguntas. É isso. Então, é importante, reforço aqui, né, que é muito importante que não haja pulos de perguntas para preencher depois. O questionário deve ser todo preenchido juntamente com a mulher, na ordem em que essas perguntas aparecem. Se isso não for feito, pode ocorrer uma mudança nesse questionário e a entrevista ficar inadequada. E ter, inclusive, que ou perder a mulher ou realizar novamente a entrevista. Tudo bem? Bom, vamos seguir. Uma outra coisa importante que eu gostaria de mencionar em relação à entrevista, né, esse formulário da mulher, é que no início de cada bloco, né, a gente tem bloco 1, bloco 2, bloco 3, no início de cada um desses blocos, a gente colocou um enunciado, que é para a entrevistadora ler para a mulher, para contextualizar em que momento da gravidez a gente está se referindo, referindo aquelas perguntas. Então,
sempre leia esse enunciado, nunca pule esse enunciado, porque ele é importante para justamente a mulher entender em que contexto aquela pergunta está sendo feita. A forma de leitura desses enunciados, o ideal é que a entrevistadora consiga ler olhando para a mulher, né? Vai lendo e vai olhando para a mulher para tentar manter um vínculo, né? Construir um vínculo ao longo da entrevista com essa mulher. Porque se você pega ali, coloca o tablet, né? Assim na sua frente e lê e a mulher não consegue nem te ver, nem você vê essa mulher, então isso é muito ruim para a entrevista. Então, tente sempre, né, manter o tablet um pouco mais baixo, né, de forma que você consiga ter um contato visual com essa mulher, faça a leitura das perguntas e também desses enunciados, olhando para a mulher, mostrando para ela que a resposta dela é importante, que você está anotando as respostas que ela está dando, né? E para você conseguir construir esse vínculo com essa mulher durante a entrevista, isso é muito importante, não só para a mulher responder todo o questionário de uma maneira adequada, né, como também para tornar a entrevista um momento, né, de certa forma, prazeroso, porque pode ser. Então, é muito importante, né, como a entrevistadora vai criar essa dinâmica, esse vínculo com essa mulher para conduzir essa entrevista. Uma outra questão também que eu gostaria de abordar em relação ao formulário da mulher é que sempre quando tiver a opção, por exemplo, outros, né, para você mostrar, para você marcar, não se adequou a nenhuma dessas respostas, então marquei outros. Sempre vai abrir um texto em caixa livre, um texto livre para vocês poderem escrever o que aconteceu. Nessa forma, a gente sempre pede para que vocês escrevam nesse texto com a letra minúscula e sem acento. Isso facilita muito a gente quando a gente exporta esse banco para algum programa de estatística, por exemplo, e facilita também a vida de vocês, que não precisa ficar lá no tablet, clicando em shift, colocando a letra maiúscula e a letra minúscula, né? Escreve da forma como o tablet aparece, e isso já é suficiente. Tudo bem? E, por fim, a última questão que eu gostaria de falar, né, em relação ao formulário da mulher, é que a gente colocou alguns avisos ao longo do questionário que podem indicar algumas inconsistências que a gente notou que é comum que aconteça durante pesquisas anteriores e também durante o piloto, a gente notou isso. Então, como são esses avisos? Por exemplo, se lá na pergunta da lista única sobre a via de parto da mulher, a gente coloca que teve um parto vaginal, e quando a gente entra em contato com a mulher e pergunta qual foi a sua via de parto, ela vai lá e fala que foi uma cesárea, vai aparecer um aviso dizendo que essas respostas estão inconsistentes uma com a outra. Então, vai ser dever da entrevistadora, nesse caso, ir atrás de qual é a informação correta. A maior parte das vezes que isso aconteceu foi porque a entrevistadora marcou a via de parto da lista única de uma maneira inadequada, errada. O dedo escorrega ali, você acha que marcou uma coisa, mas marca outra. Mas é dever da entrevistadora, nesse caso, ir atrás de resolver essa inconsistência, porque cada vez que esse aviso é emitido, o tablet trava e a entrevistadora não consegue conduzir, terminar a entrevista, sem que ela resolva essa pendência. Então, avisos para vocês. Tem alguns avisos, tem esse aviso que eu mencionei em relação à via de parto, mas no bloco de antecedentes obstétricos tem vários avisos desses, porque também é um bloco em que a gente nota que tem muito erro, né, na coleta de dados. Então, dessa vez, colocamos vários avisos para que essas inconsistências possam ser resolvidas no campo diretamente, conversando com essa mulher, para tentar resolver essas questões. Tudo bem? Então, acho que era esse um panorama geral que eu gostaria de falar sobre o formulário da mulher. Bom, agora vamos falar de coisas um pouco mais específicas, né? Como que vai ser a abordagem? Como que eu vou fazer as perguntas para essa mulher? A gente pensou bastante sobre isso, né, na hora de construir não só esse formulário, como também o instrutivo da mulher, que é para tentar padronizar a forma como vai ser perguntado, não só para uma ou duas mulheres, mas para todas as mulheres que vão participar na pesquisa no Brasil inteiro. Então, por conta disso, a gente pensou em 5 abordagens possíveis para você fazer a pergunta, né? Então, a primeira abordagem seria responder livremente. O que é isso? É aquela pergunta que você faz e que você espera que a mulher responda de forma livre ou até mesmo conte a história, o que aconteceu. Então, isso é responder livremente. Ler as opções de resposta, a gente usou em algumas perguntas em que a gente faz a pergunta, mas a resposta que a gente espera dessa mulher não é uma resposta presumida para ela. Então, a gente quer que ela responda dentro daquelas categorias que a gente previu, por exemplo. Então, a gente vai lá e lê essas possíveis respostas para ela
e pede para que ela marque aquilo que ela julga mais adequado à sua situação. Tudo bem? Bom, a terceira forma de abordagem é mostrar no tablet e ler para a mulher. Por que a gente optou por isso? Tem algumas respostas, né, opções de respostas que são muito longas, ou que levam números, ou que são difíceis assim da mulher memorizar e conseguir distinguir qual é aquela que é mais adequada para a situação dela. Então, nesses casos, a gente pede para que a entrevistadora leia junto com a mulher, né, mostrando no tablet, e que a mulher aponte qual é a opção que mais se adequa à situação dela, certo? A quarta forma são questões em que a própria entrevistadora é que vai responder. São principalmente questões assim, a mulher aceitou participar da entrevista, sim ou não? Então, assim, são mais questões de controle interno que tem dentro do formulário da mulher. Então, a gente fala que cabe à entrevistadora responder essas questões e não é necessariamente uma pergunta feita diretamente para essa mulher. Bom, e por fim, a gente tem as questões que está sinalizada como headcap. O que é isso? São questões que vão ser calculadas automaticamente pelo headcap a partir de alguma informação que a gente dá. Então, eu trouxe até um exemplo que é para falar sobre isso. A gente pergunta para a mulher, qual é a sua data de nascimento? Ela informa e automaticamente o headcap vai gerar essa informação, a idade dessa mulher. Então, você vai lá e vai confirmar com a mulher, então a senhora tem 34 anos, é isso mesmo? Né? Mas o headcap vai gerar essa informação automaticamente. Outra questão onde isso acontece é em relação à idade gestacional. Ela vai informar vai ter a data da entrevista, e aí vai gerar a idade gestacional em que esse bebê nasceu. Então, você vai lá e confirma, então o bebê nasceu com 40 semanas, é isso mesmo? Muitas vezes ela não vai saber responder exatamente em semanas, mas tem esses cálculos de forma automatizada em algumas questões, certo? Então, esses foram só 2 exemplos, mas algumas questões estão funcionando dessa forma. Em relação ao tipo da resposta, a gente também tem diferenças. Então, a gente tem respostas que são únicas, né? Aquela mulher só pode responder uma opção dentre todas, e tem respostas que são múltiplas, ou seja, a mulher pode marcar várias respostas, né? E para a gente fazer a distinção do que é único e do que é múltiplo, a forma mais fácil é ver se tem bolinha ou se tem quadradinho. Então, aqui eu peguei um exemplo justamente para exemplificar isso. Se tem bolinha, significa que a resposta é única. E cada vez que você marca uma, você não consegue marcar outra. Ou se você marca outra, ela desmarca aquela que já estava marcada, certo? Então, aqui, nessa de bolinha, você só consegue marcar uma opção de resposta. Sempre que tiver quadradinho, significa que você vai conseguir marcar mais de uma opção de resposta, 2, 3, 4, até mesmo todas, se for possível. Nesse caso aqui da primeira pergunta, não é possível, porque uma das opções é em nenhum momento, o que anularia todos os outros, né? Que é a pergunta, né, em quais momentos você teve acompanhante, né, durante a sua internação. Então, ela pode marcar, por exemplo, a admissão, no trabalho de parto, durante o parto, no alojamento conjunto, mas ela não pode marcar em nenhum momento, porque senão anula todas as outras, não faz sentido. E se acontecer de marcar o handicap, vai dar um aviso, inclusive, falando que não é possível. Tudo bem? Bom, mas então eu queria falar que todas as perguntas, né, tanto no instrutivo como no questionário que está dentro do tablet que vocês vão usar para fazer a entrevista com a mulher, vai ter descrito tanto a abordagem como o tipo de resposta. Sempre que a resposta for múltipla, vai estar descrito. Quando a resposta não for múltipla, não for múltipla, for simples, não vai estar descrito. Então, fica muito fácil identificar. Então, trouxe alguns exemplos para a gente poder ver como isso acontece. Então, aqui nesse 160, em quais momentos você teve acompanhante, né? Que está se referindo ao acompanhante durante a internação para o parto. Então, tem aqui múltiplas respostas, ler as opções. Então, significa que a entrevistadora vai ter que ler as opções, admissão, admissão de parto, no trabalho de parto, durante o parto, no alojamento conjunto ou parto, e em nenhum momento. E a mulher vai ter que dizer quais desses momentos ela teve acompanhante. Olha, eu tive na admissão, no trabalho de parto, durante o parto, no alojamento conjunto. Então, eu marquei aqui todas as 4 opções possíveis para essa mulher, certo? Um outro exemplo é quando a gente só tem ler as opções. Então, a gente lê as opções, mas a gente não pode marcar mais de um, que é esse exemplo aqui. O acompanhante pode permanecer o tempo todo com você, então a entrevistadora lê as opções,
somente durante o dia, somente durante a tarde, somente durante a noite, só podia dormir, podia ficar durante a manhã, tarde e noite, mas não podia dormir, podia ficar durante a manhã, tarde e noite e também podia dormir. Então, cada uma dessas vai excluindo a possibilidade da outra. Então, por isso que só pode uma questão, marcar uma única questão, certo? Nesse outro exemplo também, é que nem o primeiro, múltiplas respostas e resposta livre. Trouxe outros exemplos também para mostrar para vocês outras abordagens e formas de responder a pergunta. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a primeira pergunta da pesquisa: a mulher aceitou participar da pesquisa Nascer no Brasil 2? Tem a resposta da entrevistadora. Né? Então, aqui é a entrevistadora que vai marcar que ela quis participar, que ela, né, assinou o termo de consentimento, então significa que ela quis participar da pesquisa. Então, é a própria entrevistadora que marca essa questão. Aqui o exemplo que eu já tinha dado anteriormente, né? Qual a sua data de nascimento? A mulher digita, a entrevistadora digita a data de nascimento, e aqui o RegCap calcula a idade automaticamente. Então, está aqui, calculado pelo RegCap, certo? Não é a entrevistadora que digita esse dado, ela nem vai conseguir digitar esse dado, inclusive. Tudo bem? Outra questão como exemplo: qual a cor da sua pele? A gente pergunta e fala, lê as opções da mulher, porque a gente não quer que ela fale uma cor que não está dentro aí. Por exemplo, eu acho que eu sou marrom bombom. Não, a gente quer que ela responda dentro dessas categorias. Então, você fala, olha, entendo que você acha que você é marrom bombom, mas eu acho que você... Mas aqui, na nossa pesquisa, a gente precisa que você se responda dentro dessas categorias: branca, preta, asiática, parda, indígena, ou você não sabe, não quer informar, por exemplo, né? Essa seria a abordagem. E lembrando aqui que essa pergunta está, inclusive, escrito, né? Uma pergunta autorreferida, ou seja, é o que a mulher acha em relação à cor dela. Se ela marca que ela é branca e você acha que ela é negra, a entrevistadora acha que ela é negra, deve ser marcado que a mulher é branca, porque é assim que ela se percebe. Então, é cor da pele autorreferida, né? Só fazendo um adendo aqui em relação a isso. Todas essas questões, né, mais profundas estão descritas no instrutivo, por isso que eu peço que vocês façam a leitura. Uma questão aqui que eu acabei não tirando o print, mas que a gente consegue ver, é, por exemplo, uma questão que é mostrar no tablet e ler para a mulher. Qual a última série ano escolar que você concluiu com aprovação? Aqui, quando abre, clica nessa setinha, abre quase que 10 opções de possíveis escolaridades que essa mulher pode ter. Então, a gente pede que vocês mostrem no tablet, lê junto com a mulher, olha, isso aqui, e vai mostrando, vai trabalhando junto com ela até ela escolher a opção que seja adequada à situação dela. Isso facilita para ela conseguir memorizar, porque é um monte de informação, então a mulher às vezes fica meio perdida se é a opção 6 ou 7, então é melhor que a gente consiga fazer isso dessa forma. E aqui também coloquei outras opções, né, mostrando em relação aqui a bolinha e quadradinho, né? Aqui bolinha jeito único, só pode uma pergunta que é resposta única, quadradinho, resposta múltipla. Sempre que for resposta múltipla, vai ter indicado na pergunta. Tudo bem? Então, acho que deve ter ficado bastante claro isso. Vou seguir. Bom, gente, então vamos falar agora um pouco sobre esse momento, né, de iniciar a entrevista. Como é que é o início dessa entrevista? Você vai estar lá na maternidade, com um tablet, com alguns papéis, né, relacionados à pesquisa. Como que vai se dar o início dessa entrevista? A primeira coisa que a gente fala é essa abordagem à mulher, que é fundamental o jeito que você aborda essa mulher na hora de fazer esse primeiro contato, para ver se ela quer participar ou não da entrevista. Então, quando for abordar a mulher a ser entrevistada, fala o seu nome, mostra o crachá da pesquisa, se apresenta como entrevistadora do Nascer no Brasil 2 e fala que é uma pesquisa que é coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz. Explica que se trata de uma pesquisa muito importante, que tem o objetivo de melhorar a qualidade na atenção ao parto, nascimento e também as perdas fetais precoces, e que por isso é muito importante a participação dela nessa pesquisa. Seja educada com a mulher, seja cordial, seja paciente, Cláudio, que é muito importante isso. Às vezes a gente chega querendo fazer entrevista com correria, porque a gente quer entrevistar sei lá quantas mulheres no dia. Não funciona assim. Dê o tempo para a mulher processar cada uma dessas perguntas, para ela responder de forma adequada, sem demonstrar que você está com pressa, sem demonstrar que você está ansiosa, que você quer terminar aquilo logo. Né? Dê tempo ao tempo, e a entrevista vai correndo de forma mais interessante, né? Tanto para a mulher quanto para você também, que está sendo
fazendo o papel de entrevistadora. Bom, quando a gente começa a entrevista, a gente começa justamente por essa parte onde a gente tem que identificar essa mulher dentro do RedCap. Todas as mulheres que entrarem na lista única devem também ter uma entrada no RedCap dentro da pesquisa. E isso serve para o nosso controle interno. Então, a sua supervisão de RedCap não vai ficar te perguntando: olha, o que aconteceu com a mulher 1, o que aconteceu com a mulher 10, porque vai estar descrito lá o que aconteceu com ela. Então, é por isso que a gente coloca da entrada no RedCap todas as mulheres que são listadas na lista única, ainda que ela não seja elegível. Caso ela não seja elegível, a gente vai indicar isso um pouquinho mais na frente. Mas todas essas informações devem entrar identificando essa mulher no nosso sistema. Tudo bem? Então, como são preenchidas essas informações, né, que são de identificadoras da mulher? A primeira coisa que a gente faz é identificar o hospital onde essa entrevista está sendo feita. Então, aqui, a gente pode clicar nessa setinha e digitar o nome do hospital, e o próprio RedCap já vai completando, tentando adivinhar o nome do hospital que você está querendo digitar, ou você já pode digitar diretamente o código desse hospital. Permite as duas formas, certo? Aqui, uma outra coisa que você tem que marcar logo no início, e essa aqui é fundamental, é marcar se é uma mulher de parto ou se é uma mulher de perda fetal precoce. Então, logo no início, você já marca 1 para parto, 2 para perda fetal precoce, e isso já vai modificar toda a sua entrevista a partir da marcação dessa única pergunta, certo? Já falamos, inclusive, sobre isso. A terceira coisa que tem que marcar, que tem que escrever aqui, é o código da puérpera. O que é esse código? É o código de entrada dessa mulher na lista única. Então, esse código ele tem sempre 4 dígitos. Então, se é a primeira mulher de maternidade X, então a gente vai digitar 0001, 0002, 0003, assim por diante. As mulheres vão ser numeradas na lista única de forma corrida, né? A Marisa deve ter falado isso com vocês. Então, esse é o código da puérpera. Agora, o código único, ele é, na verdade, a construção dessas 3 coisas combinadas. Então, a gente vai digitar aqui o código do hospital, que tem 3 dígitos. Então, vamos supor que o hospital 277, que é o Herculano Pinheiro, o hospital que está em campo nesse momento, no Rio de Janeiro. Então, vai ser 277, mais o tipo da mulher. É uma mulher de parto, então é número 1. Então, é 2771, mais o código da puérpera, que é 4. É a primeira mulher que a gente está entrevistando na maternidade. Então, vai ser 2771, porque ela é de parto, 0001. Eu vou mostrar isso no RedCap, um exemplo mais prático, para vocês entenderem a construção desse número. Tudo bem? O código único, então, ele vai ser repetido aqui nessa próxima informação, que é uma informação que a gente pede que vocês preencham, mas que é, na verdade, de utilidade nossa, né, de controle do nosso sistema interno para emissão de outras formas de entrevista, enfim. Então, a gente só pede que vocês repitam esse código e escrevam @nb2.com, assim como está aqui nesse exemplo e aqui embaixo também, certo? Eu vou mostrar também isso para vocês como é que funciona. Aqui a gente vai marcar o estado, a gente pode tanto digitar, quando a gente pode procurar o estado que a gente tem interesse. E aqui eu faço um apelo, porque é muito importante para vocês, é marcar o código da entrevistadora de maneira correta e escrever o seu nome completo. Por quê? É através desse código da entrevistadora que a gente consegue ver a produção de cada uma das entrevistadoras para processar o pagamento posteriormente. Então, se há divergência entre esse código, muitas vezes a gente não consegue identificar quem foi a entrevistadora que fez aquela entrevista. E também, se você não escreve o seu nome completo, pode ser que a gente não consiga também identificar, né, quem é você, né, se tiver outras pessoas na pesquisa com o mesmo nome. Então, a gente faz esse esquema de dupla checagem justamente para isso, para evitar erros na hora do pagamento das entrevistadoras. Então, aqui você coloca o seu código, aqui você coloca o seu nome completo, sempre preenchendo dessa forma. Então, agora, eu vou parar aqui rapidinho de compartilhar o PowerPoint e vou compartilhar justamente a tela do RedCap. Eu vou entrar aqui, vou ter que digitar minha senha aqui, porque ficou muito tempo aberto. Aqui já tem, vou entrar. Ele já vai entrar diretamente no questionário da puérpera. Então, vamos ver como é que funciona.
aqui é justamente aquela parte inicial que eu estava falando para vocês. Então, eu posso, por exemplo, clicar na setinha e procurar a maternidade que eu quero, mas são muitas maternidades. Então, a melhor forma é digitar o código da maternidade, se você souber, então 277 é Herculano Pinheiro, que eu já conheço, ou uma outra forma é você digitar o nome da maternidade. Então, por exemplo, eu vou digitar Herculano, e aí ela já apareceu aqui, Herculano Pinheiro. Então, eu marco qual é o hospital onde eu estou fazendo essa coleta. Tudo bem? Então, aqui eu vou marcar o tipo de puérpera. Ah, é uma puérpera de parto. Então, ela é número 1. Vou marcar aqui. Código da puérpera é o código sequencial dela da lista única. Vamos supor que ela seja lá, como eu dei no exemplo anterior, a primeira mulher a ser entrevistada na Herculano Pinheiro. Então, ela vai ser 0001, porque esse código tem que ter sempre 4 dígitos, também está escrito aqui, 4 dígitos, certo? E agora o código único da mulher, que vai ser a combinação disso tudo. Então, eu vou digitar os 3 dígitos, né, que fazem parte do hospital, 277, mais um dígito que faz parte do tipo da puérpera, 1, e mais os 4 dígitos que fazem parte do código da puérpera, 0001. E assim eu vou ter o meu código único. Esse código único eu vou repetir aqui embaixo. Então, 277.1.000.1 e vou escrever @nb2.com, certo? E aqui eu vou escolher o meu estado. Eu posso tanto procurar o estado, como eu também posso escrever, por exemplo, Rio, e ele já vai aparecer aqui, todos que têm esse escrito Rio, né? E aí eu seleciono o que é adequado. Código do entrevistador. Eu não sei o meu código. Vamos ver. Então, aqui eu sou Tatiana. Já apareceu logo no início. A Tatiana Henriques Leite. Meu código é 110. Então, aqui embaixo, eu escrevo meu nome completo. Lembra que todo campo aberto pode escrever com as letras minúsculas e sem acento, sem nenhum problema. Tudo bem? Então, isso é a parte de identificação da mulher na pesquisa, identificação inicial. Todas as mulheres, repito, né, todas as mulheres que entrarem na lista única vão ser identificadas por essa parte da pesquisa nesse formulário, ainda que elas não sejam elegíveis, certo? A gente vai identificar se ela é elegível ou não elegível um pouquinho depois, né? Logo na sequência, na verdade. Bom, então, identificando essa mulher dentro do REDCap, vamos ver como é que a gente vai abordar ela em relação ao termo de consentimento livre esclarecido, né? Que ela precisa preencher esse termo, assinar esse termo, antes da gente começar a entrevista. Então, vamos voltar para a nossa apresentação do PowerPoint, onde eu vou falar um pouco sobre isso, né? Sobre o TCLE. Vamos aqui. Bom, então, voltando, o que a gente tem em termos de TSLE na nossa pesquisa? No tablet vai aparecer um termo de consentimento reduzido, que é esse termo que a gente quer que vocês, entrevistadoras, façam a leitura. É um termo que ele é pequeno, né, quando comparado com a versão original, e é um termo que a gente já selecionou tudo que a gente acha importante que essa mulher precisa saber para consentir ou não com a nossa pesquisa. Então, é importante que ela assine esse termo antes. Mas uma coisa que torna um pouquinho mais complicado é que esse termo de consentimento ele tem 4 opções disponíveis. A gente tem 4 termos por conta dessas diferentes situações. A gente tem mulher de parto, a gente tem mulher de perda, então isso já faz com que tenham 2 termos diferentes, e a gente tem mulheres que são adolescentes e mulheres adultas, então acaba gerando 4 termos de consentimento diferentes. E na hora da entrevista, você precisa entender qual termo você vai apresentar para essa mulher. No REDCap, ele vai fazer isso para você automaticamente quando você preencher essas 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é, tipo de puérpera? É de parto ou é de perda fetal? Isso já é uma das coisas, né? Uma pergunta filtro, que vai delimitar qual termo de consentimento vai aparecer para você ler na hora do tablet. E o segundo é, puérpera é menor que 16 anos? Se sim, vai aparecer já um termo para o representante legal dessa adolescente. E se ela marcar que não, vai perguntar se essa puérpera tem entre 16 e 17 anos. Ou seja, essa pergunta aqui é condicionada a essa se a resposta for não. Né? E aí, se ela tiver entre 16 e 17 anos e tiver o seu representante legal,
vai aparecer tanto um termo de consentimento para ela, quanto para o seu representante legal assinar. Se ela não tiver o representante legal, mas estiver entre 16 e 17 anos, ela vai assinar somente o termo de consentimento e ela vai poder participar da pesquisa. Então, vamos lá. Ficou um tanto confuso. Então, vamos ver como é que isso vai ser feito, né, no tablet e também na prática, né, no papel. Então, vamos lá. Quando a menina, né, for uma adolescente com menos de 16 anos, irá aparecer um termo de consentimento voltado para o seu representante legal. Se o representante legal não consentir com a participação dela na pesquisa, então a entrevista não poderá ser realizada, certo? Caso esse representante legal permita, então a entrevista vai ser realizada. Caso haja divergência entre a adolescente e o seu representante legal, a pesquisa também não deve ser realizada, né? A gente não quer causar conflito, ainda mais num momento tão delicado. Então, se houver divergência, a pesquisa não vai ser realizada. Se essa mulher tiver entre 16 e 17 anos, ela pode consentir com a entrevista se ela assim quiser. Mas se ela tiver com seu representante legal, a gente também oferece esse termo de consentimento para o seu representante legal. E aí, ambos vão ler o termo de consentimento, né? A entrevistadora vai ler o termo de consentimento que aparece em tablet, ora para a mulher, ora para o seu representante legal, e se ambos concordarem, a entrevista vai ser realizada. Se a mulher, entre 16 e 17 anos, não tiver na presença do seu representante legal, ela pode consentir com a pesquisa mesmo assim, sozinha. Então, ela vai fazer a entrevista se assim ela desejar. E para as mulheres maiores de 18 anos, isso não é um problema. Se ela consentir, ela participa e é assim que funciona, certo? No papel, gente, vai funcionar exatamente da mesma forma. Aquelas mulheres com menos de 16 anos, adolescentes, elas vão assinar um termo de assentimento, mas quem assina o termo de consentimento são os seus representantes legais. As mulheres de 16 a 17 anos já assinam um termo de consentimento. Se o representante legal estiver lá, eles assinam também, mas caso eles não estejam presentes, essa menina, essa mulher adolescente pode participar da pesquisa e as mulheres com mais de 18 anos podem participar da pesquisa. Esse TSLE em papel, ele é sempre preenchido em duas vias. A primeira via vai ficar com a mulher ou com seu representante legal e a outra via vai ficar arquivada no prontuário dessa mulher no hospital, certo? Então, é isso. Agora vamos falar logo quando a gente vai começar a pesquisa, né? Apresentamos o TSLE para essa mulher, ela pode ter algumas opções, né? Ela pode sim aceitar a participar da pesquisa, ela pode recusar. Essa mulher a gente pode, por exemplo, não conseguir nem encontrar ela, então ela vai ser perda, ou a gente pode descobrir que ela não é, na verdade, elegível na hora de fazer a entrevista. Também pode acontecer. E também pode acontecer a situação do óbito materno, aquela mulher que morreu, ela não vai, né? É impossível que ela preencha esse questionário, então a gente indica o óbito materno e finaliza o questionário da mulher, certo? Então vamos tentar entender a diferença, né? Da recusa, da perda, da não elegível. Vamos ver o que é isso. A primeira opção é aquela que a gente quer que a mulher marque, né? A gente quer que ela marque que sim, que ela aceitou ser entrevistada, então a entrevista vai acontecer de acordo com ela ser uma mulher de parto ou de perda fetal. Ok. O que é uma perda? Perda é uma mulher elegível que a gente não conseguiu abordar. Por um acaso, essa mulher teve uma alta precoce e a gente não conseguiu sequer falar com ela. Então, a gente não tem nenhuma informação dela, além daquelas da lista única que a gente pega, né, nos livros dentro da maternidade, do hospital. Então, essa mulher é uma perda, porque não foi oferecida a ela a oportunidade de participar da pesquisa. Tudo bem? O que é uma recusa? Recusa é aquela mulher que ela é elegível para participar da pesquisa, mas ela fala que não quer participar. Olha, muito obrigada, mas eu estou cansada, eu não quero participar dessa pesquisa, entendeu? Eu quero ficar quieta aqui. E é isso. Ela pode acontecer isso, ela tem todo o direito de fazer isso. Então, essa mulher é uma recusa. E a inelegibilidade é aquela mulher que não é elegível a participar da pesquisa, ou seja, ela não compõe a população-alvo da nossa pesquisa. Então, vamos lá ver quem são essas mulheres. Bom, quais são as mulheres que não fazem parte do público-alvo da nossa pesquisa? Ou seja, aquelas que não são elegíveis, a gente não vai entrevistar essas mulheres. São as mulheres com transtorno mental grave, que não permita a comunicação com a entrevistadora.
são indígenas ou estrangeiras que não compreendem o idioma português, são mulheres com gestação trigemelar ou mais, são mulheres surdas e mulheres admitidas com diagnóstico de ameaça de abortamento ou abortamento em curso, mas que receberam alta no hospitalar ainda gestante, certo? Quero chamar bastante atenção em relação a esse último critério, porque eu acho que ele vai ser bastante comum. Quando a gente preenche a lista única, né, do jeito que a Marisa explicou para vocês como é feito o preenchimento, as mulheres de parto são mulheres de parto, então só por isso elas já são elegíveis, né? Se não cumprirem nenhum desses requisitos, né, listado acima, vão ser elegíveis. Mas as mulheres de perda fetal, nem sempre, porque na lista única a gente não entra as mulheres que já tiveram a perda fetal de fato, entra as mulheres que estão internadas com ameaça de abortamento ou abortamento em curso. Pode ser que, devido ao atendimento hospitalar, à internação, esse abortamento nunca venha de fato acontecer, e essa mulher tem alta ainda gestante. Nesse caso, essa mulher ela é inelegível à nossa pesquisa. E essa acredito que seja uma situação que vai acontecer com alguma frequência. Então, já chama atenção aqui em relação a isso, porque vai ser um dos critérios de inelegibilidade que talvez vocês mais marquem nessa pergunta. Tudo bem? Bom, então vou seguir. Se a mulher falar, se na verdade a gente não conseguir entrevistar essa mulher, foi uma perda, a gente não conseguiu se organizar muito bem naquele dia para terminar a história, a mulher ainda teve uma alta precoce, então a gente não conseguiu abordar ela, então a gente vai marcar aqui na R1, que é a primeira pergunta da pesquisa, né, que foi uma perda. Toda vez que a gente marcar isso, vai aparecer a pergunta R2, que vai perguntar sobre o motivo dessa perda, e se a gente clicar aqui na opção em outras, vai abrir uma caixa de texto livre para a gente descrever qual seria essa outra opção que se enquadraria o motivo dessa perda. Mesmo para as mulheres de perda, todas as variáveis da LU devem ser preenchidas no tablet, porque vai ser as únicas informações que a gente vai ter dessa mulher. E aí, muitas vezes, é interessante para a gente, na pesquisa, comparar se o perfil das mulheres que foram perdidas é semelhante ao perfil das mulheres que foram entrevistadas. Então, por isso, a gente pega mesmo essas poucas informações da LU para essas mulheres que também foram perdidas. Tudo bem? Bom, o que acontece em caso de recusa? Se nessa R1 eu marco aqui que ela recusou a entrevista, então a gente também vai responder o motivo da recusa na R2. Se marcar outra, vai também aparecer qual foi o outro motivo. E a gente vai insistir um pouquinho com essa mulher, já que ela está ali, está disponível, né? Diferente da mulher de perda, que muitas vezes a gente nem vê. Então, a gente vai tentar pegar algumas poucas informações dessa mulher. Então, a gente vai fazer essa pergunta R3. A senhora se importaria em responder algumas perguntas para termos informações sobre as pessoas que não aceitaram participar da pesquisa? A mulher, ela pode simplesmente não aceitar, ela pode aceitar responder e que colete algumas poucas informações da DNV ou do prontuário. Então, nesse caso, vai aparecer algumas características socioeconômicas dessa mulher para a gente preencher e perguntar para essa mulher. São 3 perguntas a mais só. E aqui ela pode falar que aceita que colete as poucas informações do DNV ou prontuário, mas que ela não quer responder nada, nem essas 3 perguntas. Também é uma opção que ela poderia ter, né? E isso aí também serve para a gente ter uma certa... ver quem são essas mulheres, né, que recusaram a entrevista. Por que elas não quiseram participar? Será que ela tem um perfil diferente dessas mulheres que participaram? Então, esse é uma questão que a gente fica querendo saber. Então, para essas mulheres de recusa, a gente vai preencher toda a LU e essas poucas informações que ela aceitar oferecer para a gente. Tudo bem? Bom, então vamos ver um pouquinho como é que vai funcionar isso no tablet, tanto a questão do TSLE, como também essa questão das recusas. Tudo bem? Então eu vou aqui descompartilhar a minha tela e compartilhar a tela do RedCap para vocês verem isso um pouquinho melhor. Então vamos lá. Aqui eu já preenchi, né, a nossa identificação inicial, que foi, né, já mostrei isso para vocês, e agora eu vim aqui o TSLE. Então, a primeira pergunta é: a puérpera é menor que 16 anos? Se eu falar que sim, olha só, vai aparecer um termo de consentimento para o representante legal dessa mulher, né? Então, tá aqui, ó, estamos convidando a menor de idade, sob sua responsabilidade legal, a participar da pesquisa Nascer no Brasil 2. Tudo bem?
Se por um acaso eu marcar que não, sempre quando forem mudar a resposta, sempre apertar aqui o reset. Reseta, dá ok, muda a resposta. Não. Vai perguntar se essa puérpera ela tem entre 16 e 17 anos. Se eu falar que não, vai concluir que essa mulher é uma adulta. Se eu falar que sim, e que o representante legal dela está presente, né, vai acabar dizendo aqui que vai abrir o termo de consentimento para menor, né, que vai ser o termo de consentimento para o representante legal dela, né, como também aqui embaixo vai aparecer o termo de consentimento para essa mulher. Ó, você está sendo convidada a participar da pesquisa Nascer no Brasil 2. Então, todos esses dois termos devem ser lidos. Um para o representante legal, outro para a mulher. Lembrando que essa pergunta é uma pergunta conjugada. A puérpera tem entre 16 e 17 anos e está com o responsável legal presente? Se ela tiver entre 16 e 17 anos, mas não tiver com seu representante legal presente, a resposta vai ser não. Então, a gente coloca reseta e coloca não. E aí, então, só vai aparecer o termo de consentimento para a mulher, já que essa adolescente, entre 16 e 17 anos, ela pode responder por si, né? Para pesquisa, né? Pelo menos ela pode. Então, são essas as diferenças. Se você marcar essas três questões, né? Tanto a de parto, né? Que aqui quando a gente coloca perda fetal, também altera. Vamos fazer então para vocês verem. Então, se a gente cancela aqui, agora eu vou falar então que é uma mulher de perda fetal. Então, vai mudar um pouquinho esse termo de consentimento, que aqui fala perda fetal, e quando eu troco para perda fetal, aqui eu não me refiro ao bebê, porque no primeiro, quando é uma mulher de parto, a gente também pede para pegar algumas informações do bebê. E quando é perda fetal, a gente só se refere à mulher, a gente não fala do bebê. Então, essa é a principal diferença do termo de consentimento, né? Então, que é dado, né, basicamente nessas três perguntas que eu tinha mencionado. Tipo de puérpera e a idade dela. Tudo bem? Bom, então, vamos supor que essa mulher, sim, aceitou responder. Maravilha. Então, vai aparecer aqui, ó, tudo para perda fetal, porque eu marquei lá em cima que é uma perda fetal. Se eu resetar aqui em cima, vou falar que é uma mulher de parto. Resetei, falo que é uma mulher de parto. Vai aparecer aqui embaixo, aqui já mudou o termo de consentimento, e aqui já, bom, ele não atualizou. Deixa eu dar um recarregar que ele vai atualizar. Às vezes acontece isso no online quando você começa a mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos marcar aqui que é uma mulher de parto. Ah, acabei perdendo todas as informações, mas não tem problema. Para aqui, para o nosso exemplo. Então, vou dizer aqui que não, e vou dizer aqui que ela, sim, aceitou a entrevista. E aí, quando eu falo que ela aceitou a entrevista, vai aparecer todas as informações da LU, como a gente já tinha mencionado, e os outros blocos, né? Identificação da mulher para contato, a gente vai dados sociodemográficos, e vai aparecendo, ó, antecedentes obstétricos, contexto da gravidez atual, pré-natal, e todos os blocos vão aparecendo normalmente. Se por um acaso eu falo que a mulher, vou resetar e vou dizer que ela recusou a entrevista. O que vai aparecer? Vai aparecer o motivo da recusa, e aqui a gente vai ter que falar aquilo que eu falei, se ela aceita responder algumas poucas informações. Se eu falar que não vai aparecer, só vai aparecer as coisas da LU, certo? Se eu resetar aqui e falar que ela aceita responder e que colete alguns dados da DNV e prontuário, vai aparecer aqui algumas perguntas da LU, como já era esperado, e aqui a idade, o último ano escolar, a cor da pele, e se foi pago pelo SUS, o plano de saúde ou particular, né, a internação para esse parto ou perda fetal. Tudo bem? Bom, então, se eu marcar aqui também, aceitou, que coletasse poucas informações da DNV ou prontuário, vai sair aquelas questões, né, sobre a cor, sobre a escolaridade, e aí vai ficar somente as questões da LU e algumas informações da DNV e prontuário, certo? Então é isso, gente. Então notem como esse questionário ele é todo dinâmico e ele precisa, né, dessa atenção, principalmente
nessas perguntas iniciais, porque a maior parte dessas perguntas iniciais são perguntas-chave, né? São perguntas que modificam o questionário. Dentro de alguns blocos também tem perguntas-chave, mas no início é importante vocês se atentarem a isso, porque a concentração de perguntas-chave no início é muito alta. Tudo bem? Bom, então vamos voltar aqui para o nosso questionário da mulher e vamos falar um pouco sobre o bloco 0, que é a lista única. Tenho pouquíssimas coisas para falar sobre isso, né? O primeiro é que o que é o bloco da lista única? Nada mais é do que aquelas informações que vocês colocaram na lista única, mas agora vocês vão digitar essas informações no tablet, para a gente na pesquisa também ter acesso a isso de forma mais automatizada, poder colocar no nosso banco de dados e tudo mais. Então, é importante que vocês digitem também essas perguntas da lista única, porque a maior parte dessas perguntas da lista única são perguntas filtro, que vão fazer modificações no nosso questionário. Então, nunca não há possibilidade, né, que isso possa acontecer e dar certo, de vocês fazerem um questionário e depois preencher a lista única, porque você já tem estudado, então vai fazer em casa com mais calma. Não existe essa possibilidade, né? Eu já falei, vou repetir aqui, porque é realmente muito importante. Esse questionário tem que ser todo preenchido ao lado da mulher e na ordem em que essas perguntas aparecem, certo? Então, vamos seguir. Bom, uma outra coisa também que eu quero falar, que é sobre o bloco 1, porque é um bloco de identificação da mulher e dados para contato, não só da mulher, mas também do seu companheiro. Vou falar desse bloco aqui nessas características gerais, que eu estou falando sobre esse questionário, porque é um bloco que vai aparecer, né, tanto para as mulheres em situação de perda fetal, como também para as mulheres de parto. E como é um interesse, né, da nossa pesquisa, ter essas informações de contato devido aos segmentos que a gente vai fazer dessas mulheres, então, vou falar um pouco sobre esse bloco aqui. Então, vamos lá. Esse bloco de identificação da mulher para dados de contatos dela e do companheiro é um bloco bastante importante para a gente, porque o Nascer no Brasil 2, ele envolve 2 segmentos telefônicos dessas mulheres que vão ser entrevistadas na maternidade. Então, a gente vai fazer, né, uma entrevista telefônica com essa mulher 2 meses após o parto, e depois vamos fazer outra entrevista telefônica com ela com mais ou menos 4 meses após o parto. A mesma coisa, não exatamente a mesma pesquisa, mas também vai ter um componente que vai envolver os homens. A gente vai querer saber um pouco mais, né? Como é que funciona essa questão da paternidade nos homens quando eles têm o bebê também, né? Junto com a sua companheira. Como é que funciona isso? A maior parte das pesquisas não englobam a família, né? Englobam a mulher, englobam o bebê, mas sempre esse parceiro ele fica de fora das pesquisas. E uma das inovações, né, do Nascer no Brasil 2 é chamar esse homem, né, e fazer dele também uma população-alvo da pesquisa. Então, por isso a gente precisa da informação de contato do companheiro dessa mulher. Então, vamos falar primeiro da mulher, depois vamos falar do homem, quais informações de contato a gente quer de cada uma deles, né, de cada um deles. Então, vamos lá. Em relação à mulher, a gente quer o telefone residencial, o celular, o e-mail, telefone de algum familiar e as redes sociais. Vamos lá, como é que vai funcionar isso? Em relação ao telefone residencial e celular, a gente tem uma parte aqui que a gente coloca só o DDD e depois a gente digita o número. E aqui no celular a mesma coisa. Primeiro a gente digita o DDD separado e depois a gente digita o número do celular, certo? A gente também quer e-mail. Algumas mulheres vão conseguir fornecer esse endereço de e-mail, outras não. A gente pega daquelas que fornecerem e aquelas que não têm, a gente pode marcar aqui, não tem, não quer informar. Assim como também podemos marcar, não tem, não quer informar nas outras opções, né? Tanto de telefone residencial como celular. E todos os contatos têm essa possibilidade. Uma das inovações também em relação ao Nascer no Brasil 1, Nascer no Brasil 2, a gente vai tentar utilizar as redes sociais, né, através do Facebook e do Instagram, para tentar localizar essas mulheres, caso a gente não consiga achar elas pelo número de telefone residencial ou celular. Porque as pessoas, né, às vezes muda de casa, muda o telefone residencial, muda de celular e troca o número, e acaba que são números que muitas vezes a gente se perde, mesmo em um tempo pequeno, né, de segmento. Mas, então, para tentar minimizar essa perda de segmento que a gente costuma ter, né, nas pesquisas, a gente vamos tentar trabalhar com esses dados das redes sociais, porque, em geral, são dados que as mulheres não mudam, né? Ninguém faz uma rede social a cada tempo, né? Em geral, a gente faz uma vez e fica com aquela rede.
Então, estamos tentando captar as mulheres, né, que a gente não conseguiu encontrar através dessas ligações telefônicas, através das redes sociais. Além disso, né, para tentar manter essas mulheres conectadas com a nossa pesquisa, a gente está produzindo um monte de conteúdo que é do interesse dessa mulher que acabou de ganhar bebê, que está cuidando de um recém-nascido. Então, vai ter muita informação de saúde disponível para essas mulheres através das nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Quando vocês fazem entrevista, tem um imãzinho de geladeira que tem o endereço das nossas redes sociais. Então, tem um texto nesse bloco que vocês vão ler, que vão convidar as mulheres a participar das suas redes sociais e vai entregar esse imã de geladeira de preferência nesse momento, mostrando para ela o nosso endereço. Né? E a gente vai tentar fazer esse contato também com elas, vamos tentar convidar elas a participar das nossas redes. E para isso, a gente precisa que ela ofereça para a gente, forneça para a gente qual é o username dela nessas redes sociais. Como que a gente faz isso? Vamos ver, então. No Facebook, eu vi duas formas que esse username pode aparecer. A primeira é na tela inicial do Facebook, quando você acessa usando o celular, a gente vai aqui no bonequinho, vai abrir essa tela, aí vai clicar aqui nos 3 pontinhos e vai abrir as configurações do perfil. E aqui no final, a gente vai copiar para o Redcap somente essa parte aqui que está circulada em vermelho. Então, na minha rede social aqui no Facebook, a minha é henriques.tatiana. Tudo bem? Essa parte inicial aqui não precisa ser copiada, porque é comum para todos os endereços, certo? Uma outra forma de fazer isso no Facebook é através aqui da foto do seu perfil. Então, você clica aqui na foto do perfil, vai abrir já essa parte de editar o seu perfil, vai clicar nos 3 pontinhos, vai abrir a configuração do perfil e vai copiar aqui, henriques.tatiana, que é o meu endereço. Tudo bem? Bom, no Instagram é um pouquinho mais fácil. A gente vai entrar no Instagram, também no celular, a tela inicial do Instagram no celular, vai clicar na fotinho que fica aparecendo sempre embaixo e já vai entrar automaticamente nessa tela de editar perfil, onde o seu username aparece aqui em cima. O meu é Henriques_Tati, certo? E aí a gente só vai copiar isso para o Redcap. No nosso piloto, a maioria das mulheres não sabia identificar como é que achava o username nas redes sociais. Então, muitas vezes, a gente pegava o nosso próprio celular, mostrava para ela usando as nossas redes sociais, mas caso você não tenha rede social, você pode mostrar, tentar mostrar para a mulher, posso mostrar no seu celular, eu sei como é que é e tal. Né? Tudo tem uma conversa. E conseguimos captar muitas redes sociais assim. Aqui na Herculano Pinheiro, que é a maternidade que está em campo atualmente, estamos conseguindo captar muitos endereços, né, de rede social, tanto de Facebook como Instagram, como também e-mail. Então, acho que é uma coisa que tem um potencial grande de funcionar. Tudo bem? Bom, seguindo a isso, a gente tem as informações dos homens, que vai ser para a entrevista com os homens. Uma coisa que eu quero reforçar é que muitas mulheres podem não ter companheiro. Então, por causa disso, para evitar um constrangimento, a gente fez essa pergunta antes. Então, é a pergunta 11 que a gente faz assim: qual é a sua situação conjugal? Caso a mulher marque que ela tem companheiro e vive com ele, ou que ela marque tem companheiro, mas não vive com ele, vai aparecer essa parte aqui pedindo para as informações do companheiro. Acho que vale a pena ressaltar para a mulher que todas essas informações são totalmente anônimas. A gente não pede nem o nome do companheiro dela. A gente só quer o telefone celular e o e-mail desse companheiro, porque a entrevista dos homens vai ser feita através de e-mail, WhatsApp ou SMS. E tenta reforçar com essa mulher que é muito importante que a gente tenha essa informação dos homens, porque também vai ser uma forma da gente saber um pouquinho mais sobre eles nesse contexto, né? De se tornar pai. O que significa isso para eles também? Então, uma pesquisa inovadora aqui no Brasil, que é uma das coisas novas que o Nascer no Brasil está implementando e que a gente pede muito, né, a contribuição de vocês, que são entrevistadoras nessa empreitada. Então, por favor, gente, insistam um pouquinho, tanto na informação da mulher de contato, quanto na informação de contato também para esse parceiro dessa mulher. Tudo bem? Então, faço aqui o meu apelo a vocês em relação a essa questão dos contatos. Se por um acaso, né, logo no início da entrevista, a mulher não falar, não quero dar meu contato e tudo mais,
insiste um pouquinho no final da entrevista também, porque muitas vezes, durante a entrevista, você ganha a confiança daquela mulher e aí no final ela resolve te dar o contato. Então, não esqueçam, se ela por um acaso não informar o contato logo no início da entrevista, fala no final, poxa, você não quer mesmo dar o seu contato para a gente poder entrar em contato com você mais na frente, para ver como é que você tá, para ver como é que tá o bebê, né? Assim, acho que tem um jogo de cintura que a gente pode usar para tentar captar essa informação que num primeiro momento ela falou que não quis. Obviamente, né, se houver situação para isso, né, se houver um clima para isso. Se a mulher já foi muito taxativa, então acho que não vale a pena se expor. Bom, mas enfim, acho que era isso que eu tinha para falar em relação a contatos. Agora eu quero entrar, para a gente finalizar, esse é o último bloco, nesse bloco que também é comum, tanto para as mulheres em situação de perda fetal, quanto para as mulheres em situação de parto, mas que é um bloco que está sendo bastante difícil, é delicado, né? Que é sobre violência entre parceiros íntimos, né? Que é a violência doméstica sofrida pela mulher durante a gestação, que é o nosso enfoque. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a violência entre parceiros íntimos na gestação, ele é um problema de saúde pública. E é esperado que, mais ou menos, né, alguns estudos mostram para a gente que 30% das mulheres, elas sofrem algum tipo de violência doméstica durante o período gestacional. Então, isso é muito grave, porque dá repercussão não só na saúde dela durante a gestação, como pode estar associado a uma perda fetal precoce, e também tem consequências na saúde dessa mulher e desse bebê. Então, é muito importante a gente abordar essa situação de violência num contexto de saúde pública, né? E tirar essa coisa cultural de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? De que é uma coisa íntima, de que é uma coisa restrita ao casal. Não é. É um problema de saúde pública e a gente precisa intervir quanto saúde, né? Como profissional de saúde nessa situação. E no caso da pesquisa, vai ser uma intervenção bastante breve, né? Que vai ser aplicar esse questionário para a gente tentar ver qual a proporção de mulheres que durante a gravidez sofreu violência dentro de casa, violência doméstica perpetrada pelo seu companheiro. Então, muitas pessoas, né, inclusive na nossa equipe, quando a gente começou a fazer os pilotos, achou que é muito constrangedor fazer essas perguntas, porque são perguntas difíceis, são perguntas duras, são perguntas que podem mexer com o emocional dessa mulher. E eu comecei a me questionar também sobre isso, né? Mas acho que, no final das contas, eu acabo invertendo essa lógica. Acho que constrangedor não é a gente perguntar sobre violência para uma mulher, é a gente saber que muitas delas estão sofrendo de situação de violência durante a gestação e que a gente não faz nada para tentar evitar. Então, que tal agora a gente tentar fazer alguma coisa através dessa pesquisa? Então, acho muito importante esse engajamento que a entrevistadora vai ter que ter para conseguir coletar essa informação de uma maneira que seja gentil, que seja educada e que seja adequada, né? Então, em vez de sentir que você está invadindo a privacidade dessa mulher, pensa na situação em que você está, na verdade, dando oportunidade para essa mulher falar sobre esse assunto, talvez pela primeira vez, porque isso não é perguntado em lugar nenhum, então talvez seja o primeiro profissional de saúde que vai perguntar sobre isso para essa mulher. Então, uma outra recomendação trate essas perguntas com alguma naturalidade, né, como qualquer outra pergunta do questionário, e tenta não fazer expressões faciais a depender da resposta. Então, às vezes a mulher vai respondendo muitas questões afirmativas e a entrevistadora vai ficando assim, né, vai ficando assustada. Tenta manter sempre a naturalidade em relação a essas perguntas que você está fazendo, tenta não mudar muito as expressões faciais, como vamos estar todas de máscara, né? Pelo menos as expressões dos olhos e sobrancelhas, é importante para a condução dessa entrevista. Como a entrevista tem que ser feita? Vamos lá. A entrevista, o primeiro passo para a gente conseguir um ambiente seguro para realizar essa entrevista é a gente tentar se livrar dos acompanhantes que essa mulher possa vir estar presentes no local. Não importa quem seja, a gente quer estar sozinho com essa mulher, não importa que é a mãe, que é a irmã, que é a cunhada, que é a sogra, que é o marido, principalmente esse companheiro, né? A gente quer fazer essa entrevista sem ele. Então, a gente precisa tornar esse ambiente mais seguro para essa mulher, para ela responder para a gente esse questionário de forma sem estar coagida e podendo falar de fato a verdade, porque senão ela acaba mentindo, né? Então, a gente precisa tornar esse ambiente seguro para essa mulher.
No piloto, a gente usou uma estratégia assim, de falar com as visitas, né? Olha, por favor, será que teria algum jeito de você esperar um pouquinho ali fora? Eu quero terminar a entrevista e quero fazer algumas perguntas de mulher para mulher. Você poderia esperar um pouquinho lá fora? Teria algum problema? E, em geral, as pessoas aceitam e saem do alojamento conjunto e a gente consegue um momento de privacidade ali com aquela mulher, certo? É fundamental a gente conseguir isso. Caso a visita, o acompanhante não queira sair, então a gente encerra a entrevista. A gente jamais irá aplicar esse questionário na presença de qualquer pessoa, seja ela quem for. Tudo bem? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, já que agora a gente conseguiu se livrar das visitas dessa mulher, o segundo passo é a gente tentar tornar essa entrevista um pouco privada, digamos assim, em relação ao alojamento conjunto. É muito chato a gente fazer a pergunta, uma pergunta que é um pouco mais íntima de fato, e a mulher ter que responder com o alojamento conjunto inteiro, prestando atenção no que ela está respondendo. Então, para evitar isso, e também para fazer com que essa mulher se sinta encorajada a responder de verdade aquele questionário, a gente pensou aí, né? Vamos imprimir todas as perguntas e vamos oferecer essas perguntas impressas, escritas no papel, para essa mulher. E a orientação é: fala para a mulher que ela vai ler a pergunta sozinha e vai responder somente sim ou não para você. Então, ela vai entregar o questionário e vai falar: questão 1, sim. Questão 2, não. Questão 3, sim. Questão 4, não. E vai fazer isso com as 19 perguntas que temos sobre esse quesito. Tudo bem? Caso a mulher... Peraí, tá, retomei aqui. Essa estratégia ela está sendo adotada pela pesquisa, né, justamente para tentar favorecer essa resposta verdadeira, para que essa mulher não minta, e também para que ela não se sinta constrangida de ter que responder sobre isso na frente de um monte de gente dentro do alojamento conjunto. Antes de começar esse bloco, né, de violência entre parceiros íntimos, vai ser perguntado para a mulher se ela deseja responder perguntas sobre isso. E aí, então, quando a entrevistadora marcar que sim, vai abrir o bloco de fato. Eu vou mostrar isso, como é que vai funcionar no tablet para vocês. Né? Bom, acho que é isso. Uma situação que pode acontecer, já aconteceu comigo, por exemplo, é da gente ter uma mulher que ela está com uma criança pequena junto com ela naquele momento em que eu quero fazer entrevista sobre violência entre parceiros íntimos. Nesse caso, em que a pesquisa vai ser feita a mulher lendo e só informando a resposta, pode ser que essa entrevista pode ser realizada perto de crianças que não são alfabetizadas. Então, a criança vai olhar o papel, mas ela não vai conseguir ler o que está escrito ali e só vai ver, né, a mulher respondendo sim ou não. Então, nesse caso, é permitido com crianças que não são alfabetizadas, certo? Uma situação um pouco diferente é para o caso das mulheres que são analfabetas ou que têm dificuldade de ler. Nesse caso, as mulheres, a gente vai ler o questionário para essa mulher, a gente também vai se livrar dos acompanhantes dela, tudo normal. Mas para a situação, né, do coletivo ali, né, meu Deus, no coletivo, a gente vai, do quarto coletivo, né, do alojamento conjunto, a gente vai acabar lendo essas perguntas para ela, mas a gente vai ler essas perguntas de uma maneira discreta, baixo, para ela tentar responder da forma mais discreta possível. Nesse caso, as mulheres com crianças mais de 2 anos não devem responder, porque uma criança com mais de 2 anos já consegue repetir algumas palavras, então pode ser que acabe denunciando, digamos assim, essa mulher de alguma forma, e isso possa colocar essa mulher em situação de risco de violência. Tudo bem? Então, tem essas duas distinções. Deem preferência sempre para fazer o questionário, a mulher lendo as perguntas e vocês só anotando as respostas no tablet. Tudo bem? Essa é a orientação formal da pesquisa. No final dessa entrevista da violência entre parceiros íntimos, a gente também está disponibilizando um panfleto onde a gente vai dizer onde que essas mulheres podem buscar ajuda ou, inclusive, fazerem denúncia contra a violência doméstica, a violência entre parceiros íntimos. Todas as mulheres irão receber esse panfleto, não é só as mulheres que sofreram violência, todas, né? Porque se você dá somente para as mulheres que sofreram violência, aquele panfleto acaba sendo um marcador dessas mulheres. Então, por isso, todas vão responder.
Até porque aquelas mulheres que falaram que não sofreram nenhuma forma de violência podem ter mentido no seu questionário, né? E pode estar precisando, inclusive, de ajuda. Então, por isso, todas vão receber esse panfleto indicando locais onde ela pode pedir ajuda ou fazer denúncia e outras informações sobre o assunto. Tudo bem? Bom, gente, então, gostaria de mostrar algumas coisas para vocês que eu deixei passar no tablet, né? Como é que vai funcionar isso no tablet? Então, vou descompartilhar aqui a minha tela, vou compartilhar aqui novamente a tela do meu RedCap, e aí a gente vai ver como é que vai funcionar essa questão, tudo bem? Então, aqui, eu falei que é uma mulher de parto, então tá aqui, né, internação para o parto ou perda fetal, essas perguntas são iguais para todo mundo. Então, vou dizer aqui que foi hoje, tá? Sempre quando for hoje, você pode clicar aqui nessa ícone de hoje. Quando você for escolher o dia, você pode clicar no ícone do dia. A minha recomendação é sempre escolher o ano primeiro, depois o mês e depois marca o dia. Eu sempre acho que funciona melhor assim, certo? Mas vou dizer que a minha data do parto da mulher que eu estou entrevistando foi hoje. O horário, a gente nunca é na hora, né? Então, vou marcar aqui que foi 8 horas da manhã, feito. A minha mulher, ela tinha uma gestação única, ela tinha um nascido vivo. Note aqui, só para eu mostrar para vocês, que se for resetar e eu falar aqui que foi uma gestação gemelar, vai aparecer aqui dados sobre o bebê 2, certo? Que não tinha antes. Então, vou resetar, vou colocar que a minha gestação foi única, foi um nascido vivo, e quando eu marco aqui que foi nascido vivo, por exemplo, aparece aqui local do bebê, por exemplo. Se eu resetar e falar, por exemplo, que é um natimorto, não vai aparecer nada sobre o bebê, certo? Então, notem como tem várias questões filtros aqui e como é importante preencher, principalmente essas questões da LU, com muito cuidado. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Em relação ao tipo de parto, vamos dizer que foi um parto vaginal, o que isso vai fazer? Lá no bloco, lá na frente, vai abrir, aqui não vou nem mostrar para vocês, mas vai abrir um bloco que é exclusivo para parto vaginal. Né? Se eu marcar cesariana, também vai abrir um bloco exclusivo para cesarianas. E aqui eu posso dizer onde que essa mulher está. Então, vou botar aqui quarto alojamento conjunto. Então, foi esse o bloco da lista única. Tudo bem? Então, vou falar aqui também um pouco sobre esse bloco da identificação da mulher. A gente pode botar aqui a data da entrevista, o horário, vou falar aqui agora só para facilitar, o número de prontuário dessa mulher e o nome completo da mulher, certo? O que eu quero ver aqui? Deixa eu ver aqui. Eu deixei de preencher alguma coisa que ele não está abrindo. Ah, tá com uma recusa, tá vendo? Ó, por isso que não está abrindo o resto do questionário. Então, vamos mudar isso aqui. Eu quero dizer que é uma mulher que aceitou, sim, aceitou participar da minha pesquisa. Gente, deu bug aqui. Sim, aceitou participar da minha entrevista. Olha só como é que aparece um monte de coisa que eu não tinha pegado, né? Várias informações que eu não tinha preenchido. Então, vamos ver aqui, que era o que eu queria mostrar para vocês, que é a informação de contato. Então, vai aparecer aqui o número do prontuário da mulher, o nome completo dessa mulher, e vai aparecer aqui, ó, qual o telefone residencial, então aqui o DDD, aqui o telefone. Caso você marque aqui não tem, é uma possibilidade, ele vai desaparecer, certo? E aí vai aparecer aqui, não tem, não quis informar. Tudo bem? Telefone celular, então aqui 21, vou colocar meu telefone. Pronto, coloquei aqui meu telefone. E-mail, posso digitar o e-mail também. Henriques.Tatiana, né? Então, vai ser assim. E o Facebook, o Instagram, daquele jeito que eu mostrei para vocês, né? Como a gente faz a captação dessa informação. O que eu queria mostrar é justamente isso, né? A situação conjugal. Então, quando eu falar que não tem companheiro, não vai aparecer absolutamente nada, né? Embaixo. Agora, se eu falar, por exemplo, que ela tem um companheiro, tem companheiro
mas não vive com ele, é uma opção. Então, vai aparecer aqui os dados... Ih, não foi, peraí. Tem companheiro, mas não vive com ele. Deixa eu marcar aqui. Tá dando um errozinho aqui. Deixa eu visitar. Ah, tá, ó, importante, ó. Eu estou tentando mostrar os exemplos para vocês, mas não estou preenchendo o questionário de forma adequada. Então, foi bom que ficou de exemplo. Ele está me dizendo aqui que eu não preenchi esse e-mail de forma adequada, e por isso eu não consigo dar a sequência no meu questionário. Então, vou preencher, então, de forma adequada para ficar direitinho. Então, vou fechar aqui o aviso e vou terminar, @gmail.com. Pronto. Agora, eu vou conseguir resetar essa questão. Ok, e vou marcar aqui. Tem companheiro, mas não vive com ele, certo? Na hora que eu marcar isso, vai aparecer aqui, ó. A pesquisa inclui também uma entrevista com seu companheiro, 2 meses após o nascimento do bebê. A gente gostaria que vocês lessem tudo isso, né? Toda essa informação para essa mulher e então perguntasse as informações do companheiro dela. Então, a gente tem somente a informação de celular e e-mail do companheiro e de forma totalmente anônima. A gente não fala nem o nome, a gente não pergunta nem o nome desse companheiro. Tudo bem? Bom, uma outra coisa para finalizar que eu gostaria que vocês vissem é lá no final, que foi o bloco sobre violência de parceiros íntimos que a gente comentou. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O bloco, olha como ele já aparece até de forma retraída. Então, a gente lê essa parte, pergunta se a mulher quer participar dessa entrevista, né, sobre desse bloco, e só quando a gente marca sim, é que vai aparecer, de fato, o bloco de violência de parceiros íntimos com as suas 19 perguntas. Tudo bem? Se por um acaso a mulher falou, olha, eu não quero participar dessa parte, tá? Você reseta aqui, pode marcar não. E aqui já aparecem as considerações finais, que é um local onde vocês podem descrever alguma particularidade da entrevista e tudo mais, mas aquele bloco é suprimido. E aí, por favor, se caso isso aconteça, informe que a mulher não quis preencher, pode falar o motivo que ela não quis preencher, entre outras coisas. E eu acho que é isso, pessoal. Era essas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês em relação à parte mais geral desse questionário da mulher. Agora, as particularidades, né? Todos os blocos que vão abrir para as mulheres de parto, todos os blocos que vão abrir para as mulheres em situação de perda fetal, a gente vai ver separado, né? Cada itinerário que vai ter com a equipe de treinamento que vai estar no estado de vocês, e a gente tem a ideia de que esse encontro seja presencial, né, para a gente poder fazer no tablet e ver as diversas situações que ela pode surgir, né, os diferentes questionários que podem surgir a partir disso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e, se ficarem com alguma dúvida, entre em contato com a equipe que está dando o treinamento de vocês, tudo bem? Com certeza eles vão conseguir resolver qualquer dúvida que vocês possam vir a ter. E é isso. Um beijo para todas e muito obrigada.